Chegada dos personagens do filme de 1985 ao dia marcado no carro Máquina do Tempo para a viagem ao futuro. Celulares e câmeras de última geração a postos e... Bom, o DeLorean do filme não era bem assim. O Dr. Brown, apesar do nome, não era negro. McFly... mas a versão abrasileirada do longa De Volta para o Futuro fez sucesso assim mesmo e marcou a data esperada pelos fãs por 30 anos. Chegamos no futuro! Você acha que o Dr. Brown ia ficar feliz com esse futuro? Eu não sei se feliz, mas esse futuro é o presente, é o único que a gente tem. Boa tarde, daqui a pouco você vai ver a reportagem completa da noite dessa quarta na Savassi. Agora vamos ao futuro, que é o nosso presente que horrorizaria alguém que viesse do passado, principalmente pela violência. A sequência de casos de assaltos com mortes de vítimas na Grande BH nesta semana é alarmante. Ontem, depois que noticiamos 3 casos, houve mais 2 pelo menos. Um deles é de um engenheiro que chegava ao dentista para um tratamento nessa quarta e foi morto por bandidos que assaltaram o consultório odontológico no bairro Calafate, na capital. O homem subia a escada desse prédio quando foi atingido. Ele estava a caminho de uma consulta odontológica. De acordo com testemunhas, 3 criminosos, um deles armado, roubaram várias pessoas que estavam dentro de um consultório médico que fica aqui no prédio. Durante a fuga, eles se encontraram com o rapaz que não tinha nada a ver com a história. A vítima tentou correr, mas acabou levando um tiro nas costas. O edifício comercial fica em uma rua movimentada do bairro Calafate. Seu Antônio estava dentro do consultório assaltado e teve o celular levado pelos bandidos. Pediu para me sentar, entendeu? Sentar, me dar tudo aí. Aí pegou meu celular, entendeu? Deu o celular, eu sentei no chão, entendeu? Aí foi na secretária, aí catou o celular de todo mundo. Aí eu falei, o cara não vai entrar, né? Aí entrou no consultório do médico também, enquadrou ele lá, saiu, encontrou o cara aqui, velho, o cara subindo deu um tiro no cara de costas. Até o início da noite, os suspeitos do crime ainda não haviam sido localizados. E até agora nada. Flávio José Frois de Oliveira, de 48 anos, é o nome desta vítima. O outro caso foi em Contagem. Uma mulher morreu baleada durante um assalto na casa dela, no bairro Amazonas, nessa madrugada. O filho também levou um tiro e está internado. No prédio onde aconteceu o crime, comoção entre os vizinhos. Da varanda, moradores olham a toda hora para o local onde a vítima foi abordada. Segundo vizinhos, para ter acesso ao prédio, o bandido usou esta lixeira como escada. Subiu nesta laje e em seguida conseguiu alcançar o telhado que dá acesso à varanda. Foi bem na sacada onde ele encontrou Idalete Cláudia Borges, de 52 anos. A mulher foi surpreendida pelo homem alto de arma na mão e deu um grito. Nesse momento, segundo vizinhos, o filho dela saiu em defesa da mãe e houve luta corporal. O rapaz acabou levando um tiro. Idalete ainda estava na sacada quando o criminoso tentou sair e ganhar a rua novamente. Nesse momento, o homem disparou contra as costas da moradora. Ela morreu no local. Em seguida, o criminoso fugiu em um carro que aguardava aqui do lado de fora. A confusão acordou a vizinhança e deixou moradores revoltados. Eu vi um barulho, mas nem eu sabia que podia ser tiro. Eu escutei tac, tac, só. Aí eu saí aqui fora, mas ela já tinha morrido. A gente já vem reclamando há muito tempo da omissão da polícia militar aqui no bairro, né? Porque realmente, na hora que você precisa, você não tem polícia aqui. E o batalhão fica 5 minutos daqui. A loja da mulher assassinada também foi alvo de assalto há cerca de 15 dias. A empresa de produtos para noivas fica a 200 metros do condomínio onde ela morava. Ela foi assaltada um dia desse na loja dela aqui embaixo. Depois ela chegou lá em casa correndo, pedindo socorro, que ela estava seguindo ela para assaltar. Entrou para dentro de casa correndo. Agora mata ela. Fernando Borges da Silva foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Contagem. Ele teve a bala alojada nas costelas. Parentes e amigos lotaram o pronto-socorro da unidade de saúde à procura de notícias, mas preferiram não gravar entrevista. Aqui tá demais, a Amazônia tá precisando mesmo de segurança. Isso aí é mais uma fatalidade aí dos crimes que estão ocorrendo aí. Tá demais, né? Ontem nós já tínhamos noticiado outros 3 casos de mortos em assaltos na Grande BH.
Um deles foi o do taxista José Ribeiro Filho, de 68 anos, baleado na noite de terça por um casal que ele pegou em uma corrida ao Conjunto Califórnia 1, na capital. A polícia tem imagens dessa dupla aí, capturadas por uma câmera do olho vivo. O homem e a mulher continuam foragidos. Na manhã dessa quarta, o universitário Thales Martins da Costa Filho, de 27 anos, foi morto, esfaqueado, debaixo desse viaduto no bairro Floresta, em BH. Ele saía de casa para o trabalho, o jovem. A polícia acredita em latrocínio porque o celular do Thales foi levado. Um suspeito foi preso, isso informações de pessoas ligadas à família, e um outro que está foragido teve a imagem capturada por uma câmera de vigilância no local, está sendo procurado. Teve um outro caso que a gente chegou a mencionar aqui de um comerciante de Pedro Leopoldo, que depois de um assalto no bar e na casa dele morreu de infarto na noite de terça. Todas vítimas são trabalhadores, incluindo o engenheiro morto no consultório odontológico e a mulher assassinada dentro de casa, pessoas de bem, desarmadas, indefesas, diante dessa onda de violência com assaltos e latrocínios aos montes nas nossas cidades. Enquanto o poder público, infelizmente, e a polícia falham na segurança e nas garantias de vida que deveriam dar ao cidadão. Tá difícil, a gente vai mostrar que não é só na grande BH, não. No interior também, daqui a pouquinho. A Justiça liberou mais uma vez o aumento das passagens de ônibus em Belo Horizonte. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, suspendeu a liminar que cancelava o reajuste, deferindo um pedido da Prefeitura. As tarifas mais caras haviam sido suspensas em setembro, depois de uma ação civil ajuizada pela Defensoria Pública do Estado. As passagens dos ônibus convencionais, com isso, devem passar de R$ 3,10 para R$ 3,40. A Prefeitura ainda aguarda ser notificada para poder definir quando é que esses novos preços voltam a valer. Um prédio em construção desabou em Mariana, pertinho aqui da capital, e operários ficaram feridos nessa manhã. 4 homens trabalhavam na obra, que fica na rua Pavão, na Vila Maquiné. Um deles conseguiu sair dos escombros, 2 foram socorridos, um está soterrado ainda. E não se sabe se ele está vivo. Os bombeiros foram chamados por volta de 11h30. Nós tivemos uma informação de que essa obra estava embargada, portanto não poderia ter gente trabalhando nela, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente pela Prefeitura. Quem nos mandou essas fotos, essas imagens, foi o Matheus Moreira, nosso telespectador. Obrigado, Matheus, pelas informações, pelas imagens. E 2 taxistas foram assaltados por uma gangue que saía de um shopping em Governador Valadares. Um deles foi agredido, obrigado a beber cachaça e abandonado no meio da rua. O outro foi largado na rodovia. 3 pessoas foram presas. 2 assaltos no mesmo ponto de táxi na mesma noite. Este taxista diz que viveu momentos de terror nas mãos dos bandidos. Metendo a gente o revólver e roubou o carro, né? Levou o carro, levou a gente para o matagal. Amarrou, mordaçou. Ameaçaram você? Sempre, o tempo todo. Nem um minuto deixou de ameaçar. Este outro taxista nem pôde falar, pois estava alcoolizado. De acordo com a polícia, os bandidos fizeram a vítima beber cachaça até ficar embriagada e depois abandonaram o homem em um bairro distante da cidade. Tudo começou quando 4 pessoas pediram uma corrida de táxi para o bairro Cidade Nova. Minutos depois, outras 2 pessoas, também com atitude suspeita, pediram outro táxi para o mesmo bairro. De acordo com a polícia, no percurso, os taxistas foram ameaçados e agredidos. Ainda segundo os militares, um dos taxistas chegou a ver o colega sendo assaltado. E em seguida, ele foi solto na BR-116 e os bandidos fugiram. Foi aí que a polícia foi acionada e entrou no caso. E os militares conseguiram prender um homem e apreender 2 adolescentes, além das armas utilizadas no crime. Uma 4ª pessoa envolvida seria a namorada do maior. Ela conseguiu fugir. O táxi de uma das vítimas ainda não foi encontrado. Os bandidos que cometeram o segundo assalto estão sendo procurados. Os suspeitos que já foram detidos devem responder por roubo, porte ilegal de arma, formação de quadrilha e tortura. Tem que saber se vão ficar presos, né? E uma quadrilha suspeita de assaltar um supermercado e uma oficina mecânica foi presa num carro roubado em Ibirité, na região metropolitana de BH, na noite dessa quarta. Os 5 assaltantes foram presos no momento em que abasteciam o carro que tinham roubado no último fim de semana. O grupo já estava sendo procurado porque na tarde desta quarta eles assaltaram uma oficina mecânica na cidade. As vítimas nos passou que os indivíduos evadiram no Fiesta de cor prata. Nós iniciamos rastreamentos
e uma guarnição deparou com esse carro e nós então conseguimos fazer a abordagem e fazer a prisão dos autores aí que foram reconhecidos pelas vítimas. A quadrilha é composta por 2 maiores de 20 e 18 anos e 3 adolescentes de 17 é conhecida na região por cometer outros assaltos. Segundo a polícia, no sábado, eles invadiram um supermercado na cidade de Sarzedo e ameaçaram clientes e funcionários usando uma arma de brinquedo semelhante a uma pistola .40. Nós fizemos a conexão das informações, levamos a foto até as vítimas e elas também reconheceram, tanto as vítimas da oficina como do supermercado, reconheceu os autores. A polícia vai investigar um 6º suspeito de integrar esta quadrilha. Ele teria participado do assalto à oficina em Ibirité, onde já trabalhou. Tem pirata oferecendo serviço de caçamba para entulho em Belo Horizonte, ainda fazendo descarte em Botafora ilegal. A nossa equipe flagrou o serviço e questionou o motorista contratado para o transporte. As caçambas estão fora do padrão estabelecido por lei, não tem identificação, não dá nem para saber de quem são. E quem trabalha legalmente no ramo denuncia. A caçamba não tem o nome da empresa responsável, o telefone, o CNPJ e nem as faixas refletivas, como prevê a lei. Estas 2 que estavam sendo recolhidas no bairro Nova Suíça também estão fora dos padrões. O motorista alegou que é contratado apenas para fazer o transporte. Mesmo assim, tentou explicar. O certo é que a empresa está começando agora, há pouco tempo, né? A empresa é nova, mas não arrumou e já colocou na rua. Eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando. Esta outra caçamba na porta de um prédio em construção também está sem as informações obrigatórias. O presidente do Sindicato das Locadoras de Equipamentos da Construção Civil de Minas Gerais diz que esse tipo de situação está cada vez mais comum. Como elas não têm identificação, o fiscal vem para notificá-lo ou autuar, ele não tem como identificar a empresa. Então essas empresas extrapolam o prazo, colocam caçamba irregulares em passeios, esquinas, estacionamentos proibidos e fica totalmente fora da fiscalização. O modelo correto é como esta caçamba, que tem todas as informações. Os empresários que trabalham legalmente reclamam. A empresa que nos contrata, às vezes não olha muito isso e pede a que é mais barata. E a gente que é todo legal, que paga todos os impostos, tudo certinho, fica prejudicado. Outro prejuízo é para o meio ambiente. A maioria das empresas clandestinas descarta o entulho assim, em locais proibidos, até no meio da rua, como nesta aqui, que fica bem perto da BR-040. Para recolher esse tipo de material, o Serviço de Limpeza Urbana da Prefeitura gasta por ano cerca de 6 milhões de reais. A lei prevê uma multa de R$10 mil inicial até acima de 10 milhões a multa, dependendo da gravidade. E a responsabilidade da multa, além de ser do transportador, é do contratante do serviço, que tem responsabilidade solidária. Ele responde junto com a empresa clandestina que cometeu essa infração. Olha, quem contrata um serviço de empresa irregular assim está não só prejudicando quem trabalha legalmente, está contribuindo para isso que a gente mostrou na reportagem. Bota fora ilegal, que polui, suja a cidade, feito por gente que, como é ilegal, não tem compromisso com nada, só com lucro. É o barato que sai caro, no fim das contas, para toda a sociedade. É esse jeitinho nojento brasileiro de desrespeitar leis, passar por cima dos outros, para se dar bem, para pagar menos, e que colabora para que o nosso país seja como é, infelizmente. A Prefeitura diz que faz sim fiscalização, que as pessoas podem denunciar as irregularidades pelo telefone 156. A multa para quem coloca caçamba sem licença nas ruas é de R$ 1.343. Se a empresa tiver licença, mas a caçamba estiver fora das normas, por exemplo, sem identificação, a multa é de R$ 671. Uma menina que colocou a cabeça para fora da janela de um escolar e bateu a cara num caminhão voltou às aulas hoje em Machado, no sul de Minas. Aos poucos, Ana Clara ainda está colocando a vida dela em ordem. Voltar a estudar depois de vários dias sem poder ir à escola foi um presente para a jovem que sonha em se tornar professora. Gostei muito por antes ter voltado para a escola
E eu tô melhorando o mais rápido possível. Mas para chegar até aqui não foi nada fácil. A menina de 12 anos ficou internada em estado grave depois de bater a cabeça contra um caminhão. Ana Clara voltava da escola num ônibus escolar quando colocou a cabeça para fora. A garota sofreu traumatismo craniano e por muito pouco não morreu. Eu fui só chamar um amigo meu e depois não vi mais nada. Depois de passar por cirurgia para a reconstrução dos ossos e um tratamento intensivo, as marcas do acidente ainda são visíveis e Ana Clara ainda sente dores. Só quando fico muito barulho eu sinto dor de cabeça. Já se passaram mais de 30 dias do acidente que comoveu toda a região e olha só, a Ana Clara está totalmente recuperada e a família acredita sim que foi um milagre. Todo dia eu falo muito obrigado, Jesus, porque você tem me dado mais uma vida. Isso aí foi um exemplo muito grande, não é todos que têm um milagre igual ela teve, né? É um caso que desperta aí para a importância da fiscalização da segurança dessas crianças em escolares. Agora vamos mostrar o flagrante de um assalto a uma casa lotérica em Itabira, na região central do estado. Nessa quarta-feira, veja aí as imagens. Os bandidos param o carro no meio da rua, descem, entram na lotérica armados e anunciam o assalto. Veja que alguns clientes se assustam e saem correndo. Pouco tempo depois, eles voltam, entram na caminhonete e fogem. De acordo com a polícia, os assaltantes arrombaram a porta dos guichês com uma marreta e roubaram todo o dinheiro dos caixas. A PM conseguiu localizar a Ford Ranger, que havia sido roubada, e prender 5 suspeitos. Com eles foram encontrados R$18 mil e 3 armas de fogo. O julgamento de um dos irmãos Mânica e de outros 2 empresários acusados de serem mandantes da chacina de Unai em 2004 começou hoje com o desmembramento do júri e a ameaça de mais um adiamento, que acabou se concretizando. Fiscais do Ministério do Trabalho foram à Justiça Federal acompanhar o julgamento, além de parentes das vítimas. Esperamos que seja feita a justiça, né? Que agora tudo se resolva e termina esse tempo nosso, esses longos 12 anos. Norberto Mânica, Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro respondem ao processo em liberdade. Antes mesmo do início do júri, os advogados de defesa já falavam da possibilidade de adiamento. Eles alegaram que Hugo foi ouvido pelo Ministério Público no último dia 19 e que eles não tiveram acesso ao conteúdo do depoimento, que foi gravado e que faz parte de um acordo de delação premiada, que começou em 2007. Fora do tempo, uma nova delação. O Ministério Público está querendo adiar o julgamento, não consigo entender por quê. Em 2013, a Lei 12.850 alterou profundamente a sistemática de trabalho dessa colaboração e da premiação dessa colaboração. O Ministério Público entendeu que era necessário atualizar e renovar a determinação dele de fazer aquela colaboração. Então não existe novidade nenhuma. A imprensa não pôde fazer imagens no tribunal. Logo no início, o juiz desmembrou o julgamento de Hugo Alves. Mesmo assim, a polêmica sobre o novo depoimento dele ao Ministério Público gerou embates entre defesa e acusação. A defesa ameaçou abandonar o tribunal caso o julgamento acontecesse. Depois de muita discussão, o juiz deferiu o pedido de adiamento e marcou uma nova data, dia 27, na próxima terça-feira. E adiantou, se os advogados não vierem ou deixarem a sessão, defensores públicos vão ser nomeados e os réus que estão em liberdade serão julgados, mesmo que eles não compareçam. O Ministério Público juntou fora da época um documento que é imprescindível para a defesa. E o Ministério Público fez isso, talvez porque quisesse adiar. Não tinha efetivamente razão fática nem jurídica para poder acontecer esse adiamento. Principalmente porque uma delação premiada, ela pode ser feita a qualquer tempo. Os advogados e os réus deixaram a Justiça Federal sob protestos. A chacina de Unai aconteceu no dia 28 de janeiro de 2004. Os auditores fiscais Nelson José da Silva, João Batista Lages, Erastótenes de Almeida Gonçalves e o motorista deles, Ailton Pereira de Oliveira, foram mortos a tiros numa estrada da zona rural. A equipe investigava a suspeita de trabalho escravo em fazendas da região. A sociedade toda esperando aí há 12 anos, né? E uma manobra suja de advogados muito bem pagos, né? Vem aqui para propor se retirar
do júri. Esse adiamento só adia também a dor da senhora? Só adia. Cada vez que mexe com esse assunto, revive tudo na mente da gente, no coração, né? A dor é muito grande. Isso não pode ficar impune mesmo. Nossa lei tem que mudar, ela permite esse tipo de manobra, a impunidade que a gente vê aí, graçando um monte de crime, isso tem que mudar. O empresário Hugo Pimenta, delator no processo, será julgado no dia 10 de novembro. O ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, vai a júri separadamente no dia 4 de novembro. São os dois que já estão com a data marcada. A CEMIG divulgou hoje o plano de ações para preparar o sistema elétrico para o período chuvoso. O maior problema são as árvores que caem e atingem a rede de transmissão de energia. Pancadas de chuva, granizo, ventos fortes, descargas elétricas. O período chuvoso está chegando e com ele ocorrências comuns, como a falta de energia. Para se prevenir, a CEMIG divulgou nesta quinta-feira que investiu neste ano 227 milhões de reais. Recursos destinados ao aumento da potência instalada, a recapacitação de 40 quilômetros da rede de distribuição e a instalação de 31 quilômetros de novas linhas, isoladas e mais protegidas. Na região metropolitana, toda a rede urbana foi inspecionada e quase 150 mil árvores em conflito com a fiação foram podadas. A gente faz todos esses preparativos previamente para minimizar o impacto disso, né? A gente melhora a condição da rede, a gente está implantando equipamentos telecontrolados, né, que você faz o restabelecimento do fornecimento de energia à distância, né, reduzindo o tempo da falta de energia para o cliente e procurando trazer melhor benefício para ele. O período de chuva deverá se estender de novembro a março do ano que vem, com temperaturas acima da média na Grande BH e consumo de energia elevado. Há um aumento com relação ao uso de ar-condicionados. Então, obviamente, naqueles períodos de pico, principalmente 3 da tarde, ou então mesmo ao longo da noite, que as pessoas gostam de dormir com um pouco mais de frio, aí haverá um aumento do consumo por esse motivo. Ainda de acordo com a CEMIG, os investimentos também foram destinados a subestações. A do bairro Sion, região centro-sul da capital, recebeu atualização tecnológica. Novas unidades foram construídas. Uma no centro da cidade e outra em Nova Lima, na Grande BH, devem começar a operar em 2016. A outra é essa daqui no bairro Calafate, região oeste da capital, que está em fase de testes e deverá começar a funcionar em dezembro. Menor e mais moderna, a subestação deverá ampliar a capacidade do sistema para mais de 115 mil moradores de 15 bairros da região. A região metropolitana de Belo Horizonte está em crescimento permanente, né? Cada dia novas cargas são solicitadas à CEMIG e se a gente não fizer a ampliação da nossa capacidade, né, de suprimento de energia, ele se esgota, né? A gente já devia ter rede elétrica subterrânea há muito tempo. Depois do intervalo, De Volta para o Futuro, você vai ver a encenação que lotou a Savassi com dublês dos artistas da produção de cinema de 1985. Aguarde. Uma encenação com dublês dos personagens do filme De Volta para o Futuro, sucesso do cinema há 30 anos, atraiu uma multidão a Savassi em BH na noite dessa quarta. A data foi marcada no carro Máquina do Tempo da produção de 1985 para chegar ao ano em que estamos vivendo. E olha, a coisa foi surreal, mas foi divertida demais. Os fãs do filme se juntaram bem em frente ao bar que leva o mesmo nome do local em que Marty McFly costumava se encontrar com os amigos na fictícia cidade de Hill Valley, local onde se passa o filme. A ideia é homenagear o clássico de Hollywood no dia 21 de outubro de 2015. Ano 2015? Então estamos no futuro? Futuro? Marty, como assim? Como podemos estar no futuro? É, McFly, o futuro se tornou presente e o presente para os fãs foi registrar com aparelhos modernos de celular a chegada na Savassi do jovem McFly e do Dr. Brown. O carro DeLorean do filme foi um tanto quanto adaptado para a versão brasileira.
O escapamento ganhou um efeito especial com gelo seco e luzes de LED. A encenação foi no meio da rua e chamou a atenção. Chegamos no futuro. Foi muita turbulência, muita poeira lunar. Ai, os raios, choveu pra caramba, muito raio. Cara, eu tenho 44 anos, então aquilo aconteceu exatamente no auge da minha adolescência, assim. Isso faz parte da minha vida. É um filme de ficção científica que mexeu com a cabeça de todo mundo na época, assim, de tentar ver como é que seria o futuro, né, e tal. Tá certo que em 2015, muita coisa que estava no filme acabou não acontecendo. Os carros não voam, os skates não flutuam. Mas em relação a 1985, quando o filme foi lançado há 30 anos, muita coisa mudou. Em 85 foi o começo dessas mudanças tecnológicas, né? Foi a chegada do facsímile. Era a coisa mais evoluída que a gente talvez tivesse em 85. Muita coisa que foi prevista no filme hoje existe. Filme 3D, videoconferência, fax, várias coisas. Você acha que o Dr. Brown ia ficar feliz com esse futuro? Que pergunta difícil, cara. Eu acho que sim, não sei se feliz, mas esse futuro é o presente, é o único que a gente tem. Chegamos no futuro! Vem aí o TV Verdade, tem outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Uma boa tarde para você, até amanhã.